Olá, gente boa, olá, gente amiga, amantes da Luteca de todo o Brasil. Mais um vídeo do canal do Rei. Grato a Deus por mais esta oportunidade e a você pela sua amizade. Eu não me canso de falar isso e nem vou me cansar. Agora, as notícias que eu prometi me pediram da Série C do Campeonato Brasileiro, mas a gente está com problema na Série A também, viu? Esse concurso 909 realmente vai ser uma complicação. Mas vamos lá para a Série C, 16ª rodada, são 18 na primeira fase, para você entender todo o contexto. Agora 19h30, hoje quinta-feira. Vamos começar então. Deus abençoe você, sua casa, né? Abençoe a minha, todos nós. O jogo 3, Tombense vai enfrentar o Brusque, na cidade de Tombos, no sábado, 17 horas, Minas Gerais. O Tombense é o quinto com 23 pontos, tem um ataque que marcou 17 gols, na defesa sofreu 15. O Brusque é o primeiro com 28 pontos, você vê, a distância não é muito grande, 23 para 28, do quinto para o primeiro. Ataque fez 20 gols, a defesa 14, sofreu 14. Pelos palpites aí, o Tombense tem 44%, o empate 29% e a coluna 2 do Brusque 27%. E no retrospecto, o Tombense vem numa fase legal. O Tombense vem com 3 vitórias e 1 empate. Já o Brusque caiu, tinha gordura, por isso que se mantém em primeiro. Nas últimas 4 rodadas, empatou, perdeu e perdeu. Então tá aí as notícias, né, do Tombense e do Brusque. Meu palpite, sei lá, pela fase, parece que o Tombense leva uma certa vantagem. E lembrando que, se você for ver lá a tabela de classificação dos jogos, são 2 grupos, a Série C, de 10 times. Os 2 últimos vão para a Série D e 4 seguem no campeonato aí para a próxima fase. São 18 rodadas, faltam 3. E é um perde e ganha impressionante. Às vezes dá 2 vitórias do mandante, uma do visitante, empate, não tem muita lógica. O São José, também aqui no grupo B, é o 8º com 16 pontos, é de Porto Alegre, ali da região metropolitana, e o Londrina é o 2º com 24. O ataque do São José fez 12, a defesa sofreu 20, o Londrina marcou 16 e sofreu 13. E por que eu falei que é a 16ª rodada? Olha a dificuldade que esses times têm de marcar gol. E toma um gol todo jogo, praticamente, né? O São José tem 27%, empate 35%, o Londrina 38%, o jogo é domingo em Porto Alegre às 15 horas. O São José vem de um empate, uma vitória e 2 derrotas nas últimas 4 rodadas. O Londrina um pouquinho melhor, uma vitória, um empate, uma derrota e outra vitória. Tá bom? Tá aqui meu palpite, eu acho que é jogo de... Londrina reclama do gramado do estádio, é sintético lá do São José, que é horrível o gramado. Então dificulta o time que joga mais tecnicamente, né? Pode ser jogo de empate aí. O jogo Volta Redonda São Bento é o jogo 8. Volta Redonda tem 69% entre os palpiteiros, 21% no empate e 10% para São Bento. São Bento é zebra. O Volta Redonda é o 6º com 18 pontos e o São Bento é o lanterna do grupo B, com 13 pontos. Você vê, 13 para 18, 5 pontinhos só. Não é uma diferença astronômica, né? 20 gols marcou, Volta Redonda sofreu 19, o São Bento marcou 11 em 15 jogos e sofreu 15. Esse jogo é na Ilha do Governador, não é em Volta Redonda. E lembrar também que é sem público.
Apesar que é uma redundância, né? Esses jogos já são sem público, mas se tiver lá um pouquinho de torcedor, anima, né? Paysandu não joga em Volta Redonda, joga na Ilha do Governador. E no retrospecto aqui, Volta Redonda vem de derrota, empate e vitória. O São Bento empate, derrota, vitória e empate nas últimas 4 rodadas. 15 horas, domingo, Ilha do Governador. Prosseguindo, Paysandu e Ferroviário. Paysandu é o quarto com 22 pontos, o ataque que fez 21 gols, a defesa que sofreu 14. E o Ferroviário é o sexto com 19, marcou 17 gols, sofreu 16. O Paysandu é super favorito com 78%, 15 no meio, e o Ferroviário é zebra com 7%. Paysandu lá do Pará e o Ferroviário do Ceará. Domingo, 18 horas, em Belém, Mangueirão. Né? O Paysandu vem de vitória, empate, vitória, vitória. O Ferroviário vem de derrota, empate e empate. E finalmente o jogo 13, Ferroviário zebra com 7%, hein? E o jogo 13, Jacuipense e o 13 da Paraíba, o Jacuipense da Bahia. Jacuipense o oitavo, são 10 times no grupo, aqui já é grupo A, Paysandu também. Oitavo com 18, 15 gols a favor e 18 contra. E o 13 está na zona de rebaixamento, é o nono com 17. Você percebeu que jogo importante esse aqui? Marcou 15 e sofreu 16. Esse jogo é em Pituaçu, Salvador, às 20 horas do domingo. E o Jacuipense da cidade de Riachão do Jacuípe, da Bahia. Fica quase 200 quilômetros de Salvador, mas vai jogar em Salvador. Os últimos resultados: o Jacuipense derrota, empate, o 13 derrota, vitória, derrota e empate. Então essas são as notícias da Série C e mais algumas informações para você. Também, só para você ver como é complicado essa Série C, você apostar. Tombense, lá no jogo 3 contra o Brusque, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Brusque um pouquinho melhor, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Começou bem, está numa caída. São José, 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O Londrina um pouquinho melhor, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Então você viu aí que Volta Redonda, 4 vitórias só, 2 em casa e 2 como visitantes, 6 empates e 5 derrotas. O São Bento só 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Paysandu até agora 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. O Ferroviário 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Jacuipense, 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. E o 13, 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Então você tem essas informações, tomara que te ajude. Mas e o palpite do Rei? Nesses 5 jogos, o jogo 3, Tombense e Brusque, é o que mais dá, é coluna 1, jogo 7, São José e Londrina, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 8, Volta Redonda e São Bento, o que mais tem dado é coluna 1. Jogo 11, Paysandu e Ferroviário, também é coluna 1. E Jacuipense 13, coluna 1 e 2, há um equilíbrio. Eu gosto da coluna atrasada, faz 7 semanas que não dá coluna do meio no jogo 11. Tá bom? Então essas são as notícias da Série C. Agora eu vou dar algumas notícias da Série A, para você ver que a coisa está feia também, rapidinho aqui. Vasco e Fortaleza estão jogando agora, jogo atrasado, 19h30 agora, quase 20 horas, quinta-feira. O Benítez, o craque do Vasco, argentino lá, Covid-19, não pega o São Paulo. O Dodi do Fluminense, no jogo 1 contra o Inter,
um dos melhores aí do meio de campo do Flu, está indo para o exterior, não joga mais no Fluminense. Nino, Michel e Egídio, lateral, estão com Covid, fora do jogo contra o Inter. Agora, esses jogadores não estão respeitando, né? Acho que não estão usando máscara, estão se aglomerando, ou estão pegando nos jogos, a gente não sabe, né? É que o São Paulo deu uma festa para 60 pessoas e virou uma polêmica lá em Minas, né? 20 pessoas do Atlético Mineiro, entre jogadores, comissão técnica e diretores, estão com Covid. O Flamengo prepara a volta de Diego, Felipe Luiz e Gabigol, mas é para Libertadores, eles não enfrentam o Curitiba. E o Palmeiras agora, o Gustavo Scarpa também está com Covid, pegou pela segunda vez. Ele tem jogado de lateral esquerdo, substituto do Matias Vina, que levou o Covid lá para a seleção do Uruguai e contaminou o Luizito Soares. O Santos, que tinha 14 jogadores com Covid, liberou 3. O goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral Madison, que deve enfrentar o Atlético Paranaense. Madison veio de lá, hein? Olha a lei do ex. E o Lucas Veríssimo também está querendo ir embora, recebeu uma proposta do Benfica, então é outro lance aí. O Atlético Mineiro vive um surto de Covid, o São Paulo foi sondado pela seleção colombiana, mas disse que quer ficar no Atlético. Savarino e outros jogadores aí que estavam jogando eliminatórios se reapresentaram. O Atlético perdeu do Atlético Paranaense lá em Belo Horizonte, sem 4 titulares por causa do Covid, né? E essa festa do São Paulo gerou um mal-estar lá em Minas Gerais. E o São Paulo é a bola da vez. Toma cuidado também com isso, viu? Galvão Bueno diz que é o melhor time do Brasil, que o melhor está jogando. Diniz é um super técnico, tadinho, estava na Berlinda até 2 semanas para trás. E o Maurício Ramalho também, o São Paulo é favorito para ganhar a Copa do Brasil. Eu acho isso um perigo. Ah, mas vai pegar o Vasco. É 11 contra 11. Você lembra que o Flamengo veio pegar o Palmeiras, o elenco inteiro com Covid empatou, e o Santos recebeu o líder internacional com time de base, praticamente, sem Soteldo, e acabou ganhando, tá? Então essas são as informações que eu tinha. Um beijo no seu coração, boa sorte, 3.300.000 aí acumulado, mas cada dia essa grade está mais difícil. E quem sabe amanhã eu coloque aqui o Bolão do Rei. Um grande abraço